Eu estava lendo aqui um relatório da Cruz Vermelha, do Katrina, né? Então, a gente tem esse debate todo que o Fernão coloca com muita sabedoria, que é um debate que não faz o menor sentido, de Estado contra a população. Quando você pega esse relatório aqui da Cruz Vermelha, eu estava lendo aqui agora, eles falam que foi a maior operação da história da Cruz Vermelha no Katrina e que eles conseguiram montar 90 cozinhas. E eu estou lendo aqui que eles serviram em um único dia. Teve um dia que eles serviram mais de 1 milhão de refeições e que tinham 244 mil pessoas trabalhando com eles, 95% voluntários, e que eles trabalharam e atenderam mais de 4 milhões de pessoas em ajuda humanitária. Ou seja, estiveram mais de 2 mil mortos no Katrina, foi uma catástrofe gigantesca aqui nos Estados Unidos, mas nos deixa a lição de que, como o Fernão falou, não faz o menor sentido esse tipo de debate que a gente começa a ver de uma população frustrada com um governo federal, quando, na verdade, isso já é um pouco de resquício de uma mentalidade um pouco socialista. Às vezes a gente não percebe como o pensamento socialista se entranhou no nosso ambiente, de modo que a população, numa catástrofe dessa magnitude, ainda tem a expectativa de que o principal protagonista vá ser um ente que está vindo lá de Brasília. Então, faço essa primeira ressalva. A segunda ressalva que eu faço é que existe uma necessidade da gente entender o problema do ponto de vista até político. Porque o que acontece com o Rio Grande do Sul? Vamos pegar Porto Alegre, por exemplo. Todas essas obras que existem em Porto Alegre, elas são da década de 70 ainda, né? É interessante que eu estava lendo um artigo dizendo que o presidente Médici, ele era gaúcho e ele foi, talvez, o grande apoiador daquelas obras em Porto Alegre. Então, o que aconteceu naquele período? Eu estou lendo aqui só para vocês terem uma ideia. Foram 2,8 quilômetros de muros de concreto, 68 quilômetros de diques de terra, 14 comportas de aço e 23 estações de bombeamento. Tudo construído com a finalidade de evitar uma inundação em Porto Alegre para um aumento de 6 metros na cota máxima das águas do Rio Guaíba. Nessa inundação agora, nós chegamos a 5,3 metros e já estava tudo inundado. Então você vê que toda a manutenção que deveria ter acontecido lá da década de 70, porque isso começou a funcionar em 1974. Claro que a gente chega ali em 2012, a gente percebe, eu li o relato de uma brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, ela contando que ela foi a Brasília e ofereceu o sistema de monitoramento que existe de desastres naturais, que é sediado no Havaí e que faz esse monitoramento, ofereceu o software, ofereceu toda a expertise que seria fornecida ao governo brasileiro de maneira graciosa. Não foi aceito. Então, você percebe que já existe uma dificuldade nossa política. Mas só para que a gente lembre a nossa audiência, desde o processo de redemocratização, Porto Alegre ela é governada pela esquerda. Preste atenção, de 85 a 88 foi o Alceu Colares, lá do PDT. Depois, nós tivemos, de 89 até 2004, o PT se revezando com Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, aí depois volta o Tarso Genro, volta o Raul Ponte. Depois, o José Fogaça, do PMDB, também eleito com o apoio da esquerda, o José Fortunati, do PV, que governou uma coalizão de partidos de esquerda, o Nelson Marquesan Júnior, que era do PMDB, que também tinha um apoio da esquerda, e agora o Sebastião Melo, que é do MDB. Então, nós nunca tivemos um governo realmente com aquela pegada liberal ou preocupado até mesmo com as questões de dragagem, de manutenção desses sistemas, e a gente vai ter que encarar essa situação daqui para frente. Veja que um dos maiores problemas do Rio Grande do Sul, o povo do Rio Grande do Sul sabe disso, eu já servi 2 vezes no Rio Grande do Sul, e eu conheço o que é o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Há um grupo muito entranhado ali, ideologizado, que, por exemplo, eles expulsaram todas as empresas que extraíam areia dos rios ali do Rio Grande do Sul. Então, a construção civil encareceu em 50% a obtenção de areia para a construção civil. Mas por que eles faziam isso? Porque, segundo os ecologistas, você tirar a areia dos rios, e quem é do Rio Grande do Sul sabe
que os rios do Rio Grande do Sul eles têm muita areia acumulada, e aí o que acontece? Rios que tinham 10, 12 metros de profundidade, hoje tem 4, 5 metros. A areia foi se acumulando, essa extração de areia que era benéfica até para toda essa dragagem, ela não foi feita por questões de embates aí entre os xiitas do Ministério Público. Então a gente percebe que tem muito dever de casa. A gente precisa agora parar, assentar a poeira e pensar se nós estávamos indo no caminho certo. Assim como o Rio de Janeiro sofre na questão da violência, da segurança pública, com um passado que a gente remete ali à questão da socialização do problema das favelas e a impossibilidade da polícia, que foi estigmatizada como problema. No Rio Grande do Sul, nós temos a esquerda durante décadas lutando contra as soluções que foram geradas lá na década de 70.